Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 15, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do nascimento de Sansão, é um dos personagens mais famoso do livro de Juízes. Até mesmo as crianças conhecem a história de Sansão. E quando nós falamos da história de Sansão, nós vamos falar de alguém que foi separado desde o ventre da sua mãe por um propósito, né? Nós vamos falar do Nazireu, alguém separado por Deus, né? Aqui no caso, desde o seu nascimento até o fim da sua vida, e como nazireu existiria sim algumas peculiaridades que deveria ser observado não só pelo menino, mas também pela sua mãe. Nós vamos falar, né, do nazireu lá em Números 6, nós já passamos por lá, então fica muito mais fácil você entender o que era ser um nazireu de Deus, né? Hoje também vou postar lá no meu perfil do Instagram, Rubenita Leão, o que é, né, o nazireu, para aquele que não passou lá pelo número ou passou despercebido. Diz mais aqui o capítulo 13, o nascimento de Sansão, tendo os filhos de Israel tornado a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos, sabe de quem agora? Dos filisteus. Sabe por quanto tempo? 40 anos. E havia um homem de Zorá, da linhagem da tribo de Dan, chamado este homem Manoá, cuja esposa era estéril, e essa não podia ter filho. Apareceu-lhe o anjo a esta mulher e lhe disse: és estéril e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinhos, nem bebida forte, e nem coma coisas imundas. E aí ele fala: porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus, né? Então, se você quer saber mais detalhes sobre o nazireu, já falei aqui, isso é tratado lá, o voto do nazireu, em Números 6, de 1 a 5. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante a um anjo de Deus, e era tremenda a sua aparência. Não lhe perguntei de onde era, nem me disse qual era o seu nome. Porém ele me disse: eis que conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebes vinhos, nem bebida forte, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até a sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem que apareceu, que tu enviastes, venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz do Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava ela com o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher correndo e noticiou ao marido, e ele disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem lhe disse: és tu que falaste a esta mulher? E respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as palavras, qual será o modo de viver do menino e do seu serviço? Respondeu o anjo do Senhor: guarda-se, mulher, de tudo o que lhe disse, e tudo que procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita deter-te e te preparar um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei o teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, oferecerás, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor.
Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que pergunta assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Olha que coisa linda, né? Que experiência extraordinária Manoá e sua esposa tiveram, porque aqui é nada mais, nada menos que a personificação de Jesus, né? A palavra diz lá em Isaías que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então aqui o anjo do Senhor é a personificação, né, de Jesus. Tomou, pois, Manoá seu cabrito e uma oferta de manjar e apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. E sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que vem do Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria das nossas mãos o holocausto de oferta de manjares, nem o teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tantas coisas. Depois deu à luz, né, ao seu filho e o chamou de Sansão. Menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã até Zorá e Estaol. No capítulo 14, nós vamos ter o casamento de Sansão. Olha só, desceu Sansão a Tima, e vendo Tina, uma das filhas de quem? Dos filisteus. Pois é isso mesmo que você ouviu. Uma das filhas do seu inimigo. Subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, lhe disse: vi uma mulher em Tima, uma das filhas dos filisteus, tomai-a, pois por ser minha esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura uma mulher entre as filhas dos teus irmãos ou de todo o meu povo para que vás tomar uma esposa dos filisteus e daqueles que são incircuncisos, ou seja, longe da promessa? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Olha que petulância de Sansão. É triste, não é? Aqui nós podemos ver que por mais extraordinário que era o chamado de Sansão, por mais extraordinário e por mais milagroso que foi o nascimento de Sansão, porque a sua mãe era estéril, e por mais que ele tenha sido profetizado pelo próprio anjo do Senhor, tinha parte que cabia a Sansão. E aí, este é o alerta para mim e para você. Há promessas extraordinárias em Deus para mim e para você. Mas qual é a minha parte? É preciso me atentar àquilo que é a minha parte. E Sansão não se atentou a isso. E aí o seu pai e a sua mãe, né? Nós vamos ver que desceu, pois, com o seu pai e a sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de maneira se apossou dele, e ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter ele na mão. Todavia nem o seu pai nem sua mãe deu saber o que fizera. Desceu, falou àquela mulher e ela lhe agradou. Depois de algum dia, voltou ele para a tomar.
E, apartando-se ao caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelha com mel. Tomou o favo das mãos e foi andando e comendo dele. E chegando ao seu pai e à sua mãe, deu-lhe o mel. E comeram, porém não lhe disse e não lhe deu a saber do corpo do leão e de que o tomara. Olha uma regra infringida. Como homem nazireu, ele não poderia tocar a coisa morta. Então, ou seja, ele não poderia tomar esse favo de mel e comer dela, porque sabe aonde que ela estava? Ela estava lá no leão morto. É isso que diz a palavra. E aí, descendo, pois, seu pai, a casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumava fazer os moços. Sucedeu que, como viesse, convidaram 30 companheiros para estar com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: dar-vos-ei um enigma para decifrar nos 7 dias das bodas. Se declarastes, o descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se não puderes declarar, vós me dará a mim 30 camisas e 30 vestes festivais. E eles lhe disseram: dai-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então disse: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade o teu marido a que nos declare qual é este enigma, para que não queimemos a ti e a casa do teu pai. Convidaste-nos para vos apossar do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborrece e não me amas, pois desde os meus patrícios um enigma a decifrar. Ainda não me declaraste este enigma a mim. E ele disse: nem ao meu pai nem à minha mãe declararei. Eu declararei a ti. E ela chorou diante dele por 7 dias. E lhe celebraram as bodas, e no 7º dia lhe declarou, portanto, o importunava. Então ela declarou o enigma aos seus patrícios. Disseram, pois, a Sansão, os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de pôr o sol: que coisa há de ser doce como mel, e mais forte que o leão? E ele lhe citou o provérbio: se vos não lavrasseis com a minha novilha, nunca tereis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor de tal forma se apossou dele, e ele desceu aos Asquelonita, matou 30 homens e despojou as camisas festivais e deu aos que declararam o enigma. Porém, acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa do seu pai. Aos companheiros de honra de Sansão foi-lhe dada a mulher, a esposa destes. Passado algum tempo, nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara da minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo, pensava que eu ao todo a aborrecia, de sorte que eu a dei ao teu companheiro. Porém não é mais formosa do que ela, a irmã mais nova. Toma, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhe fizer algum mal. Saiu, tomou 300 raposas e, tomando fachos, as virou a cauda com cauda e lhe ateou um facho no meio delas. Tendo ele chegado ao fogo dos tições, largou-a na seara dos filisteus e assim incendiou tanto o mosto como o cereal por ceifar, e as vinhas e os olivais. Perguntaram os filisteus: quem fez isso? E responderam: Sansão, o genro do Timita.
porque lhe tomou a mulher e lhe deu ao companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Disse-lhe Sansão: se assim procederes, assim desistirei enquanto não me vingar. E feriu com grande carnificina, e desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. E aí nós vamos ver que os filisteus subiram, acamparam em Judá e estenderam-se por lei. Perguntaram-lhe os homens de Judá: por que subiste contra nós? E responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Então 3.000 homens de Judá subiram até a tenda da rocha de Elã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominavam sobre nós? Por que, pois, nos fizestes isso? Assim como fizeram a mim, eu lhe fiz a eles. E desceram e replicaram com ele para amarrar, para se entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhe disse: jurai-me que vós mesmo não me acometereis. E eles disseram: não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas mãos deles. Porém, de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-lhe com as 2 cordas novas e fizeram subir da rocha. E aí, chegando ele à lei, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Mas o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que as cordas que tinha no braço tornaram-se fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos, e achou uma queixada de jumento ainda fresca, a mão tomou-a e feriu com ela 1.000 homens, isso mesmo, e disse: com uma queixada de jumento e um montão de outro montão, e com uma queixada de jumento feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou as suas mãos à queixada, chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamou-se aquele lugar de En-Acoré. Até os dias de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Amanhã nós vamos continuar um pouquinho mais com a história de Sansão. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E ajuda-nos, Senhor, a caminharmos essa terra para chegarmos aos céus. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.